Vou falar um pouquinho mais sobre proporcionalidade direta e inversa no gráfico. Para isso, estou tomando como base o exercício 1.4 da página 68 do caderno do aluno do 8º ano. O funcionário de uma empresa vai encher um tanque de 200 centímetros de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5T, em que A representa a altura da água dentro do tanque e T os minutos que a água leva para atingir essa altura. Observe essa tabela. Então, essa tabela não faz parte do exercício, mas eu fiz essa tabela para a gente observar uma relação aqui que nos vídeos anteriores vocês viram muito falar que na proporcionalidade direta eu tenho que uma grandeza dividida pela outra é igual a um K. Então, de onde vem essa história? É assim, na proporcionalidade direta, quando a gente divide uma grandeza pela outra, não importa em que situação da tabela nós estamos usando, 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 2 é 5. 15 dividido por 3 é 5. Então, este número 5 é a minha constante. A minha constante de proporcionalidade é a razão, que no caso da proporcionalidade direta é sempre igual. Então, sabendo que na proporcionalidade direta uma grandeza dividida pela outra vai dar um valor constante, que é a razão, nós temos no contexto desse exercício que o nosso y eu estou chamando de A, que é a altura da água, que é essa parte aqui de cima da tabela. E o meu x é o tempo, t em minutos. E se eu pegar a altura e dividir pelo tempo, em todos os casos, vai dar o valor 5. Então, eu posso considerar que o t pode aparecer no segundo membro multiplicando. Temos, então, uma fórmula, uma expressão algébrica que representa essa situação que está acontecendo com essas grandezas. Para eu colocar aqui no gráfico, eu vou utilizar esses dados aqui da tabela. Coloquei na horizontal o tempo e na vertical a altura. Então, aqui eu tenho para 1 minuto a altura de 5 centímetros. Então, eu vou prolongar um minuto com 5 centímetros. O encontro das duas retas é o meu ponto. Na segunda situação, 2 minutos, eu tenho 10 de altura, 10 centímetros de altura. Então, eu vou prolongar essa reta. E o encontro dessas duas retas é o meu outro pontinho. Agora, em 3 minutos, nós temos 15 centímetros de altura. Nós percebemos, então, com mais esse pontinho, que esse gráfico, na verdade, gerou uma reta que passa pela origem, pelo ponto 0 e 0. Não tem como essa reta
ter uma inclinação ou outra. Só pode ter essa inclinação, senão não passa pelos pontos. Olha, passa pela origem, passa pelo ponto 0 e 0. Então, nós temos... Ficou um pouquinho para fora, pessoal, peço desculpas aqui. Nós temos que no gráfico de uma proporcionalidade direta é sempre uma reta e ela passa pela origem. Com este gráfico, nós podemos perceber outros pontos que não estão aqui dentro. Como, por exemplo, se eu quiser saber, depois de 4 minutos, qual é a altura da água, é só eu prolongar até tocar a reta e ver qual é o ponto que ele está correspondendo. Então, nós temos que, para 4 minutos, temos uma altura de 20 centímetros. Se eu quiser saber quanto tempo vai demorar para chegar a 25 centímetros, eu posso prolongar. Ou até melhor, eu posso usar a fórmula para descobrir isso. Eu não descobri que A igual a 5 vezes T? A é a altura. Se eu quiser saber quantos minutos vai demorar para chegar na altura de 25 centímetros, o 5 aparece do outro lado, dividindo, porque é o inverso da operação. 25 dividido por 5, eu tenho 5 minutos. Olhando aqui no gráfico, vai ser justamente isso. Talvez o gráfico saia um pouquinho torto por conta do ângulo que eu estou. Nós temos justamente aqui, onde seria 5 minutos. Ok? Então, através dessa fórmula, eu posso descobrir tanto o tempo, ou eu posso descobrir a altura depois de um determinado tempo.